E o nosso tema hoje, clássicos da fé, com o tema a fé que nos leva a superar o medo. Diga comigo, a fé que nos leva a superar o medo. E nós vamos ver agora uma história clássica sobre isso, Esther 4, verso 10. Só quem é bonito, diga glória a Deus, que achou. Vocês estão se achando demais, viu? Então ela o instruiu e que dissesse o seguinte a Mardoqueu, Esther 4:11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda um cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, o medo, ele é uma realidade humana. O medo, de uma certa forma, nós podemos dizer que ele está intrínseco dentro do ser humano. Ou seja, todos nós, quando nascemos, nós já nascemos dentro de nós com uma certa quantidade, uma certa porção de medo. Quando nós falamos de medo, nós temos que separar os tipos de medo. O primeiro medo que existe é o medo que nós podemos dizer que é o medo positivo, que nós também podemos usar uma outra palavra para esse medo positivo. Podemos usar a palavra como cautela, como precaução. É aquele medo que Deus mesmo colocou no ser humano, Deus criou o homem e colocou, que é aquele medo que muitas vezes freia o homem para as coisas erradas, freia o homem para o perigo. Você pode às vezes ver, por exemplo, uma criancinha, às vezes de 12 meses, 1 ano, que está aprendendo a andar, você vê que ela vai andando, mas existe dentro dela uma certa forma de um medo. Ela olha um obstáculo, ela pensa: se eu der esse passinho aqui, talvez eu vá cair, né? E aí quando ela está já ali na altura dos seus 15 meses de vida, né? Ela já se acha, né? E aí ela começa agora a querer correr, é quando ela tropeça, quando os joelhos começam a ficar o quê? Ralados. É aquele medo que às vezes também protege a gente, por exemplo, de às vezes falar o que não deve. Você simplesmente pode falar tudo o que você pensa. Você pode falar tudo o que você quer para o seu chefe. Vai experimentar fazer isso para você ver, né? Aliás, não faça em nome de Jesus, viu? É aquele medo que nos guarda. Mas também existe um outro tipo de medo, que é às vezes aquele medo, às vezes de coisas que nos assustam, né? Às vezes aquele medo de barata, né? Tem muita gente que tem medo de passar uma barata aqui, acaba o culto para ela, né? Vão pensar que está endemoniado, já vão pôr a mão, expulsar demônio, né? Apesar que ultimamente não é só as mulheres não, tem muito homem que está com medo, viu, gente, de barata, né? Que se passar a barata aí vai chamar as diaconisa, né? Misericórdia, né? Medo de escuro, nem vou falar para levantar a mão quem ainda dorme com a luz acesa, grandão desse tamanho aí, né? E dorme com a luz acesa, né? São medinhos, né? Até certo ponto bobos. Mas nessa noite Deus não quer falar sobre esses medos. Deus quer falar sobre aqueles medos que paralisam a nossa vida. A primeira consequência do medo é ele trazer paralisia. O medo, ele nos freia. Um exemplo disso, quando você, por exemplo, está dirigindo o carro e você sente no primeiro sinal de medo, talvez um carro que vai entrar à sua frente, qual é a sua primeira reação? Frear, parar. Muitos estão hoje aqui travados na sua vida. Muitos hoje estão aqui paralisados, esse medo está te paralisando. Você sabia que foi feita uma pesquisa, e várias pesquisas apontam que o medo número 1 que existe é o medo de falar em público? E olha, veja bem, você jamais conseguirá ter um grande cargo, ser altamente bem-sucedido profissionalmente,
sem falar em público. Hoje, qualquer profissão, qualquer área que você for atuar, você vai ter que fazer no mínimo uma reunião, você vai ter que apresentar um projeto, você tem que se apresentar talvez para um cliente, você vai ter que desenvolver isso e vencer talvez aquele medo, daquela vergonha, aquela timidez exagerada. Outros, por exemplo, têm medo do futuro, do que vai ser a sua vida. E ficam muitas vezes conjecturando de si, e eles ficam muitas vezes, presta atenção nisso, tem muita gente que já cria todo um cenário de uma eventual situação que possa acontecer. Presta atenção, claro que existe um certo ponto que nós temos que ser precavidos, amém, irmãos? E planejarmos o futuro, mas muitas vezes nós já ficamos criando situações que, maioria das vezes, elas nunca irão acontecer. Pesquisas apontam que 70% daquilo que a gente imagina de ruim que vai acontecer, nunca acontece. E se essa pessoa morrer, e se eu tiver essa doença, e se acontecer isso comigo? Muitas vezes pessoas, elas têm às vezes doenças genéticas que vêm de família, e ela fica pensando, quando será que vai chegar a minha vez? Um medo, por exemplo, de ser rejeitado, o medo das pessoas olharem para a gente como algo inferior. Às vezes o medo de olhar para a gente como alguém mais pobre faz a gente gastar um dinheiro que nós não temos simplesmente para ter um símbolo de uma marca, de uma roupa. Porque aquela roupa vai trazer um certo status. Ou seja, quando alguém olha para você e vê você com aquela camisa e tem aquele jacarezinho assim do lado, você já sabe qual é a marca, você já calcula, olha, essa camisa custou uns R$300. Então ali já começa a ser embutido que se a pessoa tem dinheiro para comprar uma camisa de R$300, ela é uma pessoa bem sucedida. Isso muitas vezes está inconscientemente, nós muitas vezes nem percebemos. Não estou falando que é errado você comprar, o errado é você comprar pela motivação errada, com o medo de ser rejeitado. O errado é você fazer uma dívida, gastar um dinheiro que não tem para ser bem aceito pelas pessoas. O medo de ficar sozinho faz que muitas vezes moças, rapazes se entreguem em relacionamentos que não deveriam se entregar. O medo muitas vezes da morte. O que será depois que eu deixar este mundo? Mas em relação a este medo, nós não precisamos ter nenhum pouco acerca dele, pois o livro de Tiago diz assim: e eis que vos escrevi, para que tenhais a certeza da vida eterna. Quem tem Jesus, irmãos, o seu nome já está escrito no livro da vida, e você não precisa ter medo da vida após a morte. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é a oportunidade que está aqui. Faça de Jesus o seu Senhor e Salvador, e tenha o seu nome escrito no livro da vida. E essa história que nós lemos fala sobre essa mulher chamada Esther, quando agora ela tem que enfrentar um grande medo. Irmãos, uma das maiores provas da existência de Deus é a nação de Israel. Uma das maiores formas de você provar que Deus existe é você estudar toda a trajetória do povo de Israel. O povo de Israel foi criado por Deus. E é um povo extremamente pequeno. E durante toda a história da humanidade, ele sempre foi perseguido, sempre tentaram dizimar e acabar com o povo de Israel. Desde lá do Egito com o faraó, até cerca dos últimos anos atrás, com Hitler, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, onde milhões de judeus morreram. Por toda a história da humanidade, sempre houve tempos em tempos que quando Satanás colocou no coração de homens o desejo de aniquilar essa nação. Mas eles têm sobrevivido, e apenas são 20 milhões de judeus hoje no mundo. Sabia que existem apenas 20 milhões de judeus? E são um dos povos mais prósperos e mais influentes do mundo, na economia, na política mundial. E aqui essa história conta mais uma vez, quando agora um homem, ele coloca no coração do rei, ali para que o povo de Israel pudesse ser exterminado. A Bíblia diz que o Império Babilônico invadiu Israel uma certa vez e levou muitos judeus como escravos para a Babilônia. Aquele Império Babilônico foi passando por transformações, até que chega no momento da nossa história, agora já é o Império Medo-Persa. E a Bíblia então diz que um dia a esposa do rei daquele império, ela é destituída do cargo de rainha. E agora então tem que se escolher uma nova rainha para o rei. Então a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu, ele tem uma sobrinha que ele cuida. Essa sobrinha era órfã de pai e mãe, e ele então adota aquela sobrinha e cuida dela. E eles vivem ali numa comunidade judaica, numa colônia dentro do império, na capital do império.
E de uma certa forma, né, simplificando um pouquinho, o tio, ele inscreve a sobrinha tipo numa espécie de um curso de Miss, de beleza. Ele escreve a sobrinha para concorrer a um cargo de rainha. E a Bíblia então diz que Esther tem uma beleza diferenciada, e ela ganha aquele concurso. E agora então, mesmo ela sendo uma estrangeira, mesmo ela sendo filha de estrangeiros, vivendo naquela colônia, ela agora chega à posição de rainha do império. Mas um homem chamado Amã, semeado em seu coração de ódio contra o povo judeu, ele tenta agora convencer o rei a matar e aniquilar e dizimar todos os judeus que vivem no império. E ele começa a construir alianças, ele começa a subornar pessoas. Você pode ler depois o livro de Esther na sua casa. Até que chega uma hora que o rei está pronto para promulgar aquela lei, pronto para escrever aquela lei, aonde dizia que todos os judeus tinham que ser exterminados, simplesmente por ódio, por preconceito, por racismo. Então agora Mardoqueu, ele chega até a sua sobrinha Esther e fala assim: Esther, Deus te colocou neste lugar. Será que não foi para um momento como esse que Deus permitiu que você chegasse a se tornar rainha? Será que essa beleza que Deus colocou em você não foi simplesmente para você ser bela, ganhar o concurso de Miss e ter vida assim maravilhosa? Será que Esther, que Deus não te colocou aí? Esther, vai falar com o rei, Esther. Interceda pelo seu povo. Porque não se iluda, Esther, o decreto de rei é decreto de rei. E se o decreto disser que todos os judeus devem ser exterminados, quando ele descobrir que você também é, você também vai morrer. Então agora ele começa a desafiar. Mas Esther agora então manda uma resposta para ele, manda um zap para ele. Pastor, naquela época não tinha, mas na minha história tem, viu, gente? Né? Então agora ela manda um WhatsApp, ela fala assim: ô tio, o negócio não é tão simples assim. Ninguém chega para o rei e fala assim: rei, eu quero falar com você. Você só podia falar com o rei quando ele queria. Ele é rei, gente, é outro negócio, não entendeu? Ele é rei. O rei só fala quando quer, com quem ele quer. Ele que escolhe a hora que quer falar com você. Se qualquer pessoa chegar e falar assim: ô rei, eu quero falar com você, ele manda matar. Fala: o que você pensa que é? Era o status do cargo, da soberania. Os reis eram vistos como uma certa espécie de uma divindade. Ele que chama você, você não chega lá. E apesar dela ser rainha, tipo assim, esposa, não é esposa nos dias de hoje, irmãos, né? Aquela coisa que tem que escutar a esposa no final do dia, aguentar as irritações dela, tal, né? Tanto que a Bíblia diz que faz 30 dias que ela nem via o rei. Ela era rainha, assim, só via quando o rei chamava. Não era aquela coisa de esposa, não. E ela então diz: tio, se eu for falar com o rei, sem ele me chamar, eu vou correr risco de vida. Então ele desafia ela e fala: Esther, não tenha medo, Deus te colocou aí neste lugar, Deus vai te capacitar. Interceda. Se você não fizer, Esther, Deus vai levantar outros, porque Deus vai proteger o nosso povo, mas Deus está contando com você. Então Esther, irmãos, ela recebe aquela palavra, ela agora manda um zap de volta para o tio e fala: tio, então manda toda a colônia, toda a comunidade judaica, eles entram em jejum e oração, 3 dias de jejum e oração, e eu vou enfrentar este medo, eu vou correr o risco de vida, e eu vou até chegar ao rei, e eu vou interceder pelo meu povo, e se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não ficarei paralisada, eu não serei abalada, eu vou superar isso. Então a Bíblia diz que a comunidade toda hora, eles jejuam 3 dias. Então ela vence, a coragem brota no seu coração. Ela pensava que tinha só beleza, mas tinha muito mais do que beleza. Havia uma coragem dentro dela. Então ela vai até o rei, ela corre risco de vida. E sabe o que Deus faz, irmãos? O Deus faz o que Ele faz até os dias de hoje. Quando seus filhos se movem com ousadia, com coragem e fé, Ele estende as tuas mãos. Ela estava com medo do rei estender as mãos e matar ela, mas a Bíblia diz que o rei dos reis estendeu as suas mãos. E quando o rei dos reis estende as tuas mãos, ele inclina corações de reis e poderosos a favor dos teus filhos e tuas filhas. Eu declaro que Deus estará inclinando corações de pessoas importantes ao teu favor, de juízes, de recrutadores de empresas, de chefes, de encarregados, de donos de empresa. Deus está inclinando corações ao seu favor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso?
Mardoqueu, irmãos, ele amplia a visão. Diga comigo, amplia a visão de Esther. Ele começa a dizer: Esther, você precisa entender os tempos que você está vivendo. Esther, você precisa compreender que você não está nessa posição de rainha à toa. Algo Deus está fazendo, Esther. Irmãos, a nossa vida ela é feita de tempos, de estações. A nossa vida ela é feita de reposicionamentos. O nosso Deus ele é como um grande arquiteto, um grande engenheiro. Ele está orquestrando a nossa vida. A sua vida você pode olhar hoje, está totalmente fora do seu controle, mas jamais está fora do controle dele. E quando as coisas, irmãos, diferentes começam a acontecer ao nosso redor, a nossa primeira reação é nós temos que ligar e ativar o nosso radar espiritual. Diga para o seu vizinho: liga o seu radar espiritual. A nossa primeira reação não pode ser ficar bravo, irritado, ficar murmurando. Mas quando algo acontecer que você não entender, ativa, liga o seu radar espiritual. Diga: ei Deus, o que está acontecendo aqui? Por que o Senhor permitiu isso? Às vezes, irmãos, o teu pneu do teu carro fura e você xingou e reclamou contra Deus. Às vezes Deus te livrou 100 metros de um acidente que ia tirar a tua vida. Quando alguma coisa acontecer, liga teu radar. Talvez você está lá num dia comum, de repente você chega e te transfere para um outro setor da empresa, liga o radar e fala: Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? Talvez ali você vai num lugar, aquela porta se fecha. Sabia que muitas vezes Deus permite que uma porta se feche? Porque quando aquela porta se fecha, você tem que sair daquela porta e ir para uma outra porta. E talvez nessa passagem de uma outra porta, nesse caminho em direção a uma outra porta, talvez você vai encontrar algo melhor que estava ali. Esses dias eu estava dentro do avião, pronto para decolar, quando o voo de repente foi cancelado, e todo mundo começou a ficar furioso. Eu falei: ei Deus, o que o Senhor está fazendo aqui? E foi muito estranho, todo mundo percebeu, o céu estava limpo, e falaram que era o tempo, e não havia alguma coisa ali. Eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? Será que o Senhor está me livrando de um acidente? E aquele voo teve que ser cancelado. E eu estava vindo de um evento, e eu acabei voltando para o evento, porque eu ia ficar lá no aeroporto parado, sem fazer nada. Então eu falei: eu vou voltar lá para o evento. Quando eu volto lá para o evento, eu encontro uma pessoa que faz tempo que eu queria encontrar ela. E eu pude conversar com ela, almoçar com ela, e pudemos ali criar uma amizade, um network com ela junto. Que se talvez aquele voo tivesse decolado, isso não teria acontecido. Mas se eu também tivesse ficado murmurando e reclamando, também perderia a bênção. Que o Espírito Santo possa ativar esse radar hoje, que você possa ligar o teu radar espiritual e pedir agora sensibilidade a Deus. Deus, o que o Senhor está fazendo? Qual talvez será a pessoa que está perto de mim que o Senhor quer tocar? Esther foi colocada ali, irmãos, de forma estratégica. Deus colocou em Esther uma beleza para que ela pudesse chegar até o rei, para ela poder ser rainha. Aquela beleza não era simplesmente para ela ser bonita e ter uma vida confortável. Deus tinha um plano, tinha um propósito para aquela mulher. E aquela beleza era algo que Deus ia usar para que ela chegasse naquele plano. Preste atenção, da mesma forma até os dias de hoje, Deus também tem planos e projetos para você. Você crê nisso? Deus tem sonhos para você. Mas você também sabia que para você alcançar esse sonho que Deus te colocou, para que você possa viver o projeto que Deus colocou na sua vida, Ele também já colocou algo dentro de você. Ele colocou um dom, Ele colocou uma habilidade para que você possa executar esse projeto. Neemias, ele era copeiro do rei, uma espécie de garçom do rei, mas dentro dele havia uma habilidade de liderança. Nós podemos usar aqui a palavra potencial. O que é o potencial? É todo esse dom que ainda não foi liberado, é toda essa dádiva de Deus, é toda aquela capacidade que ainda não está sendo usada. E é sua e minha responsabilidade primeiro descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, igreja? Mas também é minha e sua responsabilidade descobrir qual é o meu potencial, desenvolver esse potencial, proteger esse potencial. Aquela beleza de Esther foi o presente que Deus concedeu a ela, para ela que pudesse cumprir a sua missão. E qual era a missão de Esther? Não era ter uma vida confortável. A missão de Esther era salvar a nação de Israel, porque de nação de Israel viria Jesus, o nosso Salvador.
Em Davi havia um potencial de coragem. Talvez dentro de você há uma criatividade que você ainda não sabe. Dentro de você talvez há um poder de ensino, e capacidade de ensinar as pessoas. Talvez dentro de você há uma habilidade de liderança que você ainda não está exercendo. Talvez dentro de você há uma força, uma coragem, uma ousadia que você não imagina. Talvez dentro de você há uma habilidade de se relacionar com pessoas. Talvez em você há uma habilidade, uma capacidade de resolver problemas e conflitos. Deus estabeleceu um plano para a sua vida, mas Deus também estabeleceu um potencial dentro de você. Descubra o seu potencial. Diga para o seu irmão: descubra o seu potencial. E era isso que Mardoqueu estava fazendo com a sua sobrinha. Ele estava fazendo o que Deus faz conosco hoje. Ele estava direcionando ela, dizendo: filha, sobrinha, olha, você está aí por um propósito, você está aí por algo determinado por Deus. Deus está estrategicamente redirecionando a sua vida para isso. Há um tempo de Deus específico para você. Há um potencial que Deus colocou em você. Mas Esther, ela reconhece que sozinha ela não vai conseguir. Então agora a Bíblia diz que ela manda chamar todo o povo e convoca todo o povo para jejuar e orar. Irmãos, em Mateus 17, Jesus declarou que existem certos tipos de demônio que só sai com oração, mas também tem que ter jejum. Que nessa semana você possa levantar em jejum pela sua família, pelo seu trabalho, pelo aquilo que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, mas dá dor de cabeça quando eu jejuo. Claro que dá dor de cabeça, não é jejum. Eu só consigo fazer jejum quando tenho que fazer exame médico. Que faça, marca o exame médico se precisar. Mas faça o jejum. Ela entendeu que sozinha ela não poderia. Talvez há bênçãos e milagres na sua vida que estão retidas porque você está orando sozinho. Você tem parceiros de oração? Você é parceiro de oração de alguém? Esses dias, irmãos, eu estava longe, pastora Thalita, nós estávamos viajando. Quando numa madrugada nós acordamos muito incomodados e passamos ali vários minutos orando, clamando a Deus. E nós estávamos distantes. E quando chegou na manhã, eu liguei para minha irmã, pastora Rosa, falei: Rosa, você pode ir lá na minha casa, ungir meus filhos, ungir minha casa. Porque nós entendíamos naquele momento que nós precisávamos de mais pessoas orando junto com a gente, pois a batalha era grande. Não ore sozinho, tenha parceiros de oração, se junte com pessoas. Por isso que aquele que participa de uma célula, ele experimenta vitórias muito grandes na sua vida, porque ele não caminha sozinho, ele tem parceiros de oração. Toda célula nós sempre incentivamos as pessoas a compartilhar pedidos de oração, pois a Bíblia diz: aquilo que é ligado na terra é ligado lá nos céus. Esther então convoca aquele povo, e agora então há um amor, a compaixão inunde o coração dela. Ela pensa naquele povo, ela não pensa somente mais nela. Ela se preocupa com toda aquela nação que precisava ser resgatada. E Deus também, irmãos, está contando comigo e com você. Você sabia que todo aquele que é de Jesus, quantos aqui são de Jesus? Você sabia que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, irmãos, é algo maravilhoso. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, amém? Nós recebemos bênçãos, milagres, proteção, provisão. Nós ganhamos uma família espiritual. Nós temos agora o nosso nome escrito no livro da vida. Mas olhe também para cá, sabia que também é dado a todo servo de Deus, a todo cristão, também entrega a Ele não somente bênçãos, mas também entrega a Ele uma missão. Diga comigo: eu tenho uma missão. Não, diga mais forte: eu tenho uma missão. Você já viu aqueles filmes de agente secreto? Tom Cruise, Missão Impossível. É dado uma missão. Para mim e para você também é dado uma missão. Pastor, qual é essa missão? Todo aquele que é de Jesus, além de bênçãos, milagres e salvação, é dada uma missão da mensagem que chega-se até você deve ser entregue até outras pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Um dia o Evangelho chegou até você. Você só está aqui porque alguém fez como Esther. Alguém teve que enfrentar o medo. E muitas vezes, irmãos, o medo nos paralisa de levarmos Jesus para as pessoas. Ah, mas se eu for falar com a pessoa, eu vou ficar incomodando ela.
Você vai ter que incomodar sim. Mas eu não quero incomodar os outros, mas tem que incomodar. Mas se eu for falar de Jesus, ela vai me chamar de fanático. Deixa que chame. Qual é o problema? O meu Jesus não teve vergonha de mim. Por isso que o livro de Timóteo diz algumas palavras mais duras da Bíblia. Aquele que tiver vergonha de mim perante os homens, eu também terei vergonha perante Deus nos céus. Nós temos que levar este amor. Nós temos que levar esta mensagem. Há muitas pessoas ao seu lado que estão precisando de você. Assim como Esther, olhe para cá, Esther foi para a nação de Israel naquela época. Você é para os que estão perto de você. Você já parou para pensar um dia receber uma carta do inferno? O que é receber uma carta do inferno? É receber uma carta de amigos e parentes seus que dizendo assim: ei, você sabia que eu estava indo para o inferno e não fez nada? Porque, irmãos, não tem dois caminhos, não tem três caminhos. A Bíblia diz que só existe um caminho para chegar aos céus. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Se a pessoa não estiver no caminho chamado Jesus, em direção aos céus, ela estará em uma única direção, ao inferno. Você já parou para pensar um dia chegar esta mensagem e dizer: olha, você teve vergonha, você não quis ficar rejeitado, você não ficou com medo de ser chamado fanático, você ficou com medo das pessoas de ridicularizar a empresa do crentinho, e você ficou me olhando indo para o inferno. No último domingo do mês de novembro desse ano, nós teremos batismo nas águas. Será que hoje você pode fazer um compromisso com Deus, não comigo, mas com Deus, nesse ano de ganhar ainda uma alma para Jesus? Ou será que vai terminar 2019 e já se passou 5 anos, 10 anos, 15 anos de vida cristã sem ganhar uma alma para Jesus? Muitas vezes nós desistimos das pessoas, desistimos de orar por ela. Mas, irmãos, eu profetizo que você não vai receber cartas do inferno, você vai receber abraços do céu. Você vai receber aquele abraço. Quando você chegar lá no céu, aquela pessoa vai correndo para você, ela vai pular em cima de você, vai dizer: obrigado, eu estou aqui no céu porque você se preocupou comigo. Eu estou aqui no céu porque você me amou. Você não ficou pensando no seu nome, na sua vergonha, na sua timidez. Você abriu a sua casa, você teve uma célula para mim, você levou o teu amor de Jesus, você me convidou, você me buscou. Nós não vamos receber cartas do inferno, mas receberemos abraços dos céus de milhares de pessoas, e que impactaremos para a glória de Cristo. Irmãos, levar Jesus não é uma tarefa da vida. Se você pensar como uma atividade da vida, você já vai pensar: pastor, eu já tenho tanta coisa para fazer, agora tenho que fazer mais isso. Não, atividade, irmãos, é ir na academia. Academia é atividade. Fazer compra no supermercado é atividade. Ter que resolver problema na família, isso é atividade. Ter que trabalhar é atividade. Falar de Jesus não é uma tarefa da vida. Falar de Jesus é algo natural, é um estilo de vida, onde naturalmente, aonde eu estou, eu compartilho o amor de Jesus. Se coloque de pé. Pastor, mas eu não sei o que falar, eu não tenho teologia. E quem disse que a pessoa quer ouvir teologia? Nem comece por ela. O que a pessoa menos quer ouvir é de teologia. Você tem a pregação mais poderosa que existe. Você pode achar que as pregações aqui nos púlpitos são poderosas, e elas são mesmo, amém, igreja? Quando a palavra é liberada ao altar, você tem que tomar posse dela em nome de Jesus. Mas saber que dentro de você é uma pregação tão poderosa quanto que é pregada aqui no altar é a sua história de vida. Fale quem você era antes de Jesus, fale o que Jesus fez, porque nós declaramos que não receberemos cartas do inferno, mas receberemos abraços nos céus. Esther, então, irmãos, ela enfrenta aquele medo, e ela fala com aquele rei, e o coração do rei inclinado. Olhe para cá, fé, olhe para cá, fé não é ausência de medo. Fé é a vitória sobre o medo. Diga para o seu irmão: você está com medo? Fala para ele aí, pergunta para ele. Diga para ele assim: vai com medo mesmo. Todas as decisões que eu tomei até hoje, todas elas eu tinha medo. Quantos contratos já assinei com a caneta tremendo? Mas
Eu fui para a presença de Deus, e é assim que nós vencemos o medo. Você vai para a presença de Deus, põe teu coração na presença do Senhor, recebe a palavra e a direção de Deus, e começa a repreender este medo, e começa a caminhar pela fé. Hoje é dia de libertação neste lugar. Hoje é dia do Senhor dar vitória sobre este medo que está te paralisando. Existem, irmãos, demônios que alojam em nossa alma, que realmente produz o medo. Você acorda de manhã, a primeira coisa que vem é aquele medo. Muitas vezes o medo de um dia, que gera uma ansiedade dentro de você. Mas Deus te trouxe aqui neste lugar hoje, porque hoje Ele vai te libertar em nome de Jesus. Levante as duas mãos, fale com o Senhor agora. Pai, nós oramos. Senhor, Pai, eu oro para que cada um que está aqui possa descobrir, ó Deus, ó Pai, o seu propósito de vida. Ativa agora o radar espiritual dessa vida, Senhor, que ela possa compreender, entender o que está acontecendo, porque aquela pessoa se foi, porque aquela pessoa chegou, porque foi colocado naquele lugar, Senhor. Ó Deus, ó Pai, revela agora o potencial que existe dentro desta vida, Senhor. O potencial de liderança, de ensino, de governo, o potencial de empreendedorismo, de começar as coisas do zero, Senhor Deus, ó Pai. O potencial de educar um filho, de educar, Deus, ó Pai, uma filha. O potencial de ser um grande esposo, de uma grande esposa, Senhor, ó Pai. Nós te pedimos agora, libera. Neste mês de agosto, ó Pai, nós estamos orando, Deus, ó Pai, para que haja reconhecimento na vida dos teus filhos. Faça brilhar a luz deles, Senhor, ó Pai. Que aqueles, ó Pai, que estão selecionando os currículos possa lembrar, quando aquela pessoa ver aquele currículo, ela possa ter algo chamar a atenção dela, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que ela possa vencer essas dívidas e ser uma pessoa honrada, Senhor. Que essa esposa, Deus, ó Pai, possa ter um reconhecimento do seu marido, dos seus filhos. Que os filhos possam reconhecer o que os seus pais têm feito por eles, meu Pai. Que esses, ó Pai, esses liderados possam reconhecer o que o seu líder tem feito por eles, Senhor. E Deus, ó Pai, nos leva a uma nova estação, Senhor. Nos leva, Pai, a algo inédito. Pai, eu profetizo que Deus está te levando para algo inédito. Que o Senhor está levando você a uma nova estação na sua vida. Pai, nós oramos, Senhor Deus, ó Pai, e clamamos, ó Pai, neste momento, assim como Esther chamou todo o povo para orar.